Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Gabriela e sou da equipe de Gente e Gestão aqui da Cato. Estou aqui para acompanhá-los mais uma vez na terceira palestra que nós temos hoje da Semana de Emprego, tá? Vale lembrar que, caso você tenha pergunta sobre o tema que a gente vai falar hoje, é só você deixar esse recado, essa pergunta, na própria página do evento ou no Twitter com a hashtag Semana do Emprego. Hoje nós vamos conversar sobre testes vocacionais e autoconhecimento. O que faz a real diferença na carreira? E para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai ter hoje como convidado o Sidney Fratini. O Sidney, ele é consultor master da eTalent, mestre em administração, professor na FGV e certificado em coach executivo pessoal e profissional pela Sociedade Brasileira de Coaching. Por favor, recebam o Sidney. Olá, pessoal. Muito prazer em estar com vocês e procurar agregar valor para a sua carreira, para o seu momento profissional. Nós vamos conversar sobre um assunto hoje muito importante em qualquer ponto em que você esteja da sua carreira. Testes vocacionais e autoconhecimento. O que faz a real diferença na sua carreira? Olhem essa tela aqui. Vocês certamente já viram essa cena profissional aqui, né? Esse é o meu amigo Alberto. Ele quase todos os dias tem saído do trabalho com esse espírito aí. Vocês estão vendo que ele não está muito feliz, né? Na realidade, pessoal, muita gente se sente assim. Isso não é muito incomum nos dias de hoje. Muita gente termina o dia de trabalho muito cansado, muito extenuado, e, na verdade, ele se pergunta: será que eu tomei a posição certa? E esse meu amigo, o Alberto, veio conversar comigo há um tempo atrás, né? Se vocês estão me ouvindo bem, eu vou procurar aproximar um pouquinho mais. E ele veio conversar comigo um tempo atrás e me disse assim: o que é que está acontecendo na minha carreira? Quem é que faz teste vocacional? Ele me perguntou. Será que eu deveria ter feito um teste vocacional no começo lá da minha carreira? E aí nós perguntamos: quem é que faz testes vocacionais? Se vocês estão vendo aí essa pergunta muita gente se faz ao longo da sua vida. É claro que essa pergunta, ela costuma acontecer muito antes na vida da gente, quando a gente é criança e os nossos pais, que querem o melhor da gente, procuram entender e dizer assim: eu quero o melhor para o meu filho, então eu vou procurar um teste vocacional para saber aonde ele deve se encaixar na carreira. Sabe, pessoal, isso é um pouco cedo, porque as pessoas precisam participar das decisões e talvez na hora do teste vocacional a conclusão seja: esse garoto, essa menina, ela tem que seguir a carreira de saúde ou de ciências humanas, e talvez seja um pouquinho cedo. Um pouco adiante, vocês estão vendo no próximo slide aí, acontece a pergunta do pré-vestibulando, daquele menino que está no ensino médio e que tem que decidir. Na realidade, ele tem que decidir em que faculdade entrar, e isso vai efetivamente dizer de muito destino que ele vai ter na sua vida. E, na verdade, é um pouco cedo também para ele decidir. O que a gente vê é que depois, quando ele entra, acontece esse novo slide aí, tá vendo? Ele diz assim: puxa vida, onde é que eu fui entrar? Como é que eu saio dessa agora? E esse é o universitário, que muitas vezes desiste da sua carreira. Por quê desiste da sua carreira? Porque ele não encontrou naquela formação os elementos da felicidade que podem trazer uma tranquilidade para o seu futuro e também uma realização profissional. Isso é muito comum hoje em dia. Mas vocês sabem que o tempo passa, e aí, um pouco mais adiante, esse profissional se formou, encontrou uma posição, encontrou uma função na sua carreira e vai ocupar essa posição. E, de repente, ele pensa assim: puxa vida, será que não é tarde para a gente ser feliz? Será que é muito tarde realmente para a gente ser feliz? Será que eu não podia fazer outra escolha na minha vida? E o que acontece é que
a Cato e a iTalent fizeram uma pesquisa há algum tempo atrás, há muito pouco tempo atrás, em março, e ele procurou dizer assim, você já fez algum teste vocacional na sua carreira, lá no começo da sua carreira? E essa foi a pergunta que eu fiz para o Alberto, lá no começo da nossa conversa, né? Você já fez algum teste vocacional? Ele disse assim, não, eu nunca fiz. E essa mesma pesquisa da iTalent com a Cato disse assim, você considera importante fazer um teste vocacional no começo da sua carreira? Então, no começo, né, 39% das pessoas disseram que não tinham feito, aliás, 61% disseram que nunca tinham feito um teste vocacional. E 39% diz que já tiveram a oportunidade de fazer um teste vocacional. Agora, vejam só, quando a gente pergunta, você considera importante fazer um teste vocacional? Mais da metade das pessoas dizem que isso é importante para a sua carreira profissional. Então, se é importante, por que essas pessoas não fizeram? Ou por que procuram testes vocacionais tão tarde na sua vida? Se vocês verem aí o próximo slide, a gente tem diversos tipos de causas pelas quais uma pessoa não está muito bem situada. Acho que é o próximo slide. Satisfação no trabalho. 39% das pessoas, vocês viram, dizem que estão satisfeitas no trabalho. Essa foi uma outra pesquisa que nós fizemos. E, claro, 61% das pessoas não acham que são felizes no trabalho. Essa é uma pesquisa ainda mais recente, foi feita agora em outubro de 2015, pela Cato e pela iTalent. Ora, e aí a gente costuma perguntar, quais são as possíveis causas, que é o próximo slide, quais são as possíveis causas da infelicidade no trabalho? São várias, né? Você pode ter conflitos, você pode ter a carreira errada, você pode ter uma falta de resiliência, você pode ter vários tipos de causas possíveis pelas quais as pessoas não se sentem felizes no seu trabalho. E vocês sabem, a carreira errada costuma implicar na maioria desses fatores. E nós perguntamos assim, que é a próxima tela que você vai ver aí, por que as pessoas têm tanta dificuldade de decidir a carreira correta que vai lhe fazer feliz? Por que as pessoas agem dessa forma? Pessoal, na próxima tela, você tem uma escalada do progresso profissional. Primeiro, vai dos testes vocacionais mais tradicionais até a orientação profissional mais estruturada, né? Depois você tem, da orientação profissional, a um processo um pouco mais estruturado de autoconhecimento. É aí que a gente quer chegar, porque é aí que isso vai fazer a real diferença na sua vida. E depois, então, se você tem um processo de autoconhecimento estruturado, você vai poder fazer as melhores escolhas para a sua carreira. Mas, na realidade, como é que funciona isso? Veja se não é assim o processo do caminho do desperdício dos talentos na vida da gente e também o caminho do alto desempenho. Primeiro eu vou apresentar para vocês o caminho do desperdício. Normalmente, o que as pessoas fazem? Elas escolhem uma formação, né? Elas procuram uma formação adequada ao um projeto, a um espírito de sonho que elas têm na vida. Depois, elas procuram os conhecimentos através da formação para determinada profissão, e depois 60% aproximadamente exercem esses cargos com sacrifício. Mas não precisava ser assim, não é, pessoal? Na verdade, a gente poderia trilhar o caminho do alto desempenho. E o caminho do alto desempenho é assim, você identifica o comportamento, você identifica o estilo comportamental através de um processo de autoconhecimento, você considera qual é o teu tipo de inteligência,
se é uma inteligência espacial, se é uma inteligência sinestésica, se é uma inteligência verbal, linguística, se é uma inteligência matemática. Você considera o campo dos sonhos, isso é importante. É claro que nós almejamos, às vezes, carreiras muito diferentes na nossa vida, na nossa infância, na nossa adolescência. A gente precisa considerar o sonho que a gente tem de carreira. E depois, a gente procura uma formação, procura adquirir os conhecimentos que são compatíveis com isso. Se a gente conjugar tudo isso, a gente vai exercer com muito mais probabilidade um cargo que nos deixa muito mais felizes, porque, primariamente, nós identificamos o comportamento, o nosso estilo comportamental. Então, o que eu queria dizer para vocês é que o estilo comportamental, efetivamente, é o que vai fazer a diferença na sua carreira. Passando à próxima tela, nós temos aqui o círculo virtuoso, né? Eu estou acompanhando aqui, para ver se vocês estão vendo a mesma coisa que eu, o círculo virtuoso da felicidade no trabalho. E veja, se você tem alta performance, isso traz resultado para a empresa. Resultado para a empresa traz autoestima, traz oportunidades. E você tem aí esse círculo de virtuoso na felicidade no trabalho. Quanto mais autoestima você tem, quanto mais resultado você tem, mais progresso você tem na sua carreira, portanto, você se encoraja cada vez mais a procurar melhorar cada vez mais naquele cargo, e é claro que isso vai fazer você muito mais feliz. Nós estamos num circuito completamente diferente daquelas causas da infelicidade no trabalho. Quando você oferece resultados, você tem muito mais chance, e, portanto, você se sente muito mais feliz. Existe uma conjugação entre o resultado que você oferece para a empresa e o tipo de atitude que você tem na sua carreira, no desempenho da sua atividade. E para isso, a gente tem aqui um modelo, e nós criamos um modelo. Acompanhem comigo aqui esse modelo. O que as empresas querem efetivamente? As empresas querem efetivamente resultados. Quem é que oferece resultados? São pessoas, né? Se você colocar dentro de uma sala um monte de manuais, de fluxos, de computadores, eles não fazem nada. Aqui, por exemplo, tem uma equipe trabalhando para que você possa progredir na sua carreira e para que você possa estar olhando essa imagem e você está adquirindo esses conhecimentos. Então, o que precisa são pessoas com atitudes de alta performance. O que traz alta performance para uma pessoa? É claro que conhecimento é fundamental. Se você não tiver conhecimento daquilo que você está fazendo, e isso é proporcionado pela formação, você tem pouca chance de desempenhar bem qualquer tipo de atividade. Você precisa ter habilidade. O que é habilidade na nossa concepção? É o nível de maestria com que você faz alguma coisa, fruto de treinamento. Se você repete alguma coisa frequentemente, você tem muito mais chance de fazer isso muito melhor. Mas o que consolida o conhecimento e a habilidade, pessoal, é o comportamento. E o que é o comportamento? O comportamento é uma coisa que não é apenas restrita ao campo da psicologia. Todos nós podemos identificar o nosso estilo comportamental. Vocês se lembram lá daquele outro diagrama? Que era identificar o comportamento e fazer a sua formação para escolher um cargo de acordo com o seu comportamento e com o seu campo de interesse e com a sua inteligência. E, na verdade, se você olhar a próxima tela, ela é bastante curiosa. Apresenta um ser humano ali, né? E você vê que ele é composto de 4 elementos. Antigamente, lá na Grécia Antiga, a gente dizia, os gregos antigos diziam que o ser humano era composto de 4 elementos, assim como o universo. O fogo, a água, a terra e o ar. Mas a nossa metodologia evoluiu. E hoje em dia,
o que a gente utiliza para identificar o comportamento é uma metodologia chamada DISC. Essa metodologia, ela nasceu na Universidade de Harvard, na década de 20, por um pesquisador chamado William Moulton Marston. Eu acho que vocês estão vendo na tela aí agora a fotografia desse senhor. Ele, inclusive, foi o inventor do polígrafo, do detetor de mentira, porque ele costumava fazer experiências fisiológicas. E sabe o que ele disse? Ele disse que todos nós temos 4 fatores comportamentais básicos dentro da gente. Um chama dominância, outro chama influência, outro chama estabilidade e outro chama-se conformidade. Daí ele apelidou DIS, de steadiness em inglês, conformidade, C, chamando a teoria DISC. Essa teoria diz que todos nós temos esses 4 fatores, mas o que me diferencia de você que está me assistindo é o peso que nós damos a esses fatores. Todos nós temos os fatores, mas a gente se diferencia no nosso comportamento através de um gráfico como esse que você está vendo aí, né? Então, olha aí a próxima tela. O meu amigo Alberto, que eu contei para vocês, ele tinha um comportamento, um estilo comportamental bastante diferente da atividade que ele desempenhava. Ele até desempenhava com competência, sabe, pessoal? Ele até procurava entregar resultados. Mas, na verdade, se vocês olharem aí, eu não vou me descer a detalhes nisso, mas você vai ver um gráfico do Alberto e um gráfico do cargo do Alberto completamente espelhado, completamente oposto. E isso fazia com que todos os dias ele saísse do seu escritório com esse tipo de ânimo que vocês estão vendo aí. Não era um ânimo muito agradável, né? Se você olhar a próxima tela, os fatores DISC e os gráficos DISC podem ser traduzidos em subfatores. E se o Alberto entendesse isso naquela época, talvez ele pudesse entender exatamente quais são as características comportamentais que eram exigidas pelo seu cargo e, na verdade, ele tinha que forçar muito a barra para poder atender essa demanda. Então, você tem aí alguns fatores, alguns subfatores, né, que ele precisaria desenvolver, que ele precisaria trabalhar para poder compatibilizar o seu estilo com o seu cargo. Vejam só, não é que ele deveria torcer o seu gráfico, ou torcer a sua personalidade para parecer o do gráfico do cargo. Não é isso. O que deveria acontecer é que ele deveria ajustar alguns aspectos do cargo, da sua personalidade, para que atendesse às demandas do cargo com muito mais naturalidade. Se você olhar a tela seguinte, que a gente está vendo aí, a solução do Alberto, desse meu amigo, foi encontrar uma função, encontrar um cargo, isso evidentemente demandou um esforço da parte dele, para encontrar uma atividade que fosse compatível com o seu perfil. Então, deixa eu explicar para você rapidamente como é que era o perfil dele. Ele tinha a estabilidade e a conformidade alta. O que é a estabilidade? É aquela característica do indivíduo equilibrado, ponderado, paciente, ouvinte. O que é a característica da conformidade alta? É aquela característica do indivíduo que é detalhista, analítico, voltado para normas e procedimentos. E o que é o I, que o Alberto aí tinha baixo, como você pode ver no gráfico aí? E é aquela característica do indivíduo relacional, extrovertido, muito sociável. O Alberto, na realidade, é um indivíduo assim, ainda é um indivíduo assim, um pouco mais retraído, mais recatado. Ele não é exatamente um expressivo. E o cargo dele, naquela época, exigia muito disso, né, dele. E a dominância? O que é a dominância? O D. Você vê aí que no gráfico que o D está bem baixo, né? D, dominância, é aquela característica do indivíduo assertivo, muito orientado para resultados, muito objetivo, muito direto, pouco diplomático, pouco paciente. O contrário do que o Alberto era,
E, na realidade, pessoal, essa característica de D baixo, I baixo, S alto e C alto era o contrário do que o cargo dele pedia, como vocês viram. Quando ele encontrou uma posição ainda alta, uma posição alta no mercado, uma posição de valorização das suas características, ele se tornou, na realidade, um pesquisador. E isso fez com que ele apresentasse muito mais resultados, tivesse uma atitude de alta performance. Nós não estamos falando de conhecimentos. Conhecimentos, hoje em dia, pessoal, é o ingresso para você entrar no mercado de trabalho. Não é isso que diferencia. O que diferencia hoje em dia é o indivíduo oferecer o comportamento que o cargo, que a sua atividade profissional exige, no dia a dia, sem que isso seja um grande sacrifício. Então, você vê aí na próxima tela o ajuste do perfil estrutural do Alberto, compatível nos seus subfatores, nesse mapa que parece uma teia de aranha aí, que parece um gráfico de radar, ele plenamente compatível. E aí o ajuste que ele tem que fazer é muito menor. Se você conhece esses parâmetros, você tem muito mais condições na próxima tela de fazer um processo de autodesenvolvimento. Na próxima tela tem uma provocação, chama-se Plano de Desenvolvimento Individual. Quando você conhece a si próprio, você pode efetivamente fazer o trabalho que você precisa para adaptar certas características comportamentais. Ou então, você procurar uma posição, como foi o caso do Alberto, que seja compatível com a sua natureza, com a sua essência básica. Nós temos uma ferramenta para isso chamada MyTalent. MyTalent é um ambiente online onde você pode não só conhecer o seu perfil comportamental, estrutural e aquela adaptação que você está tentando fazer para se adaptar à leitura que você faz do mundo, mas também te proporciona um elenco de ações de desenvolvimento pessoal, onde você pode trabalhar cirurgicamente cada tipo de traço. E eu repito, não é necessário que você se descaracterize, que você perca a sua natureza básica, que você faça o seu gráfico natural parecer o do cargo. O objetivo não é esse. O objetivo é você ser consciente de quais são as pequenas alterações que vão te fazer feliz na posição atual ou aquela que vai fazer com que, aquela outra posição que vai fazer com que você seja efetivamente feliz na sua atividade. Não despreze isso, mesmo num momento de crise como aquele que nós vivemos. A gente precisa construir a carreira num processo de longo prazo. E aí, então, você vai ficar, como o Alberto, muito mais feliz, muito mais adaptado e tranquilo na sua posição. Para terminar, eu queria fazer aqui uma citação de um indivíduo muito importante nos tempos atuais, né? Ele foi e continua sendo um indivíduo muito importante na atualidade. Eu vou pegar aqui e eu vou ler para vocês. E vocês já estão vendo aí. E ele disse assim: algumas vezes a vida pode te atingir na cabeça como um tijolo. Não perca a fé. Eu me convencia que a única coisa que me fez seguir em frente é que eu amava o que fazia. Você tem que achar o que você ama. É fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de você fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Como todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrar. Eu desejo a você muito sucesso, uma carreira profissional muito bem sucedida e que você leve em consideração não apenas os testes vocacionais que você possa ter feito lá no começo da sua carreira, mas principalmente que você entre num processo de autoconhecimento, identificando o seu comportamento e sabendo exatamente que ajustes fazer para você ser mais feliz, entregar mais resultados e, consequentemente, construir uma carreira que vale a pena. E aí você vai trilhar uma carreira muito melhor do que o Alberto
trilhou há até muito pouco tempo atrás. Mas agora ele já pegou o seu caminho. Muito obrigado pela sua atenção, espero que isso tenha agregado valor aos seus conhecimentos, e eu fico aberto para suas perguntas, para suas dúvidas, agora ou então no futuro. Até lá, pessoal. Muito obrigado. Tem bastante gente perguntando se o teste vocacional pode ser realizado por jovens ou ele é indicado em outros momentos da vida profissional. Olha, quanto mais jovem você fizer os testes vocacionais, ou quanto mais jovem você fizer um processo de autoconhecimento, é melhor, porque você pode fazer correções de rumo que sejam bastante interessantes na sua carreira, como eu expliquei aqui. Sempre é tempo de ser feliz, ao contrário do que aquele rapaz lá perguntou, né, do começo da minha palestra. Em qualquer momento que você entrar num processo de autoconhecimento, você pode fazer ajustes. Se você tiver a sorte de fazer isso nos estágios iniciais da sua carreira, você vai poder fazer escolhas. Mas se tiver um pouco mais adiantado, invista nisso também, e você vai continuar num progresso muito forte. O José Ernesto está perguntando: me formei em sistemas de informação e vejo que não tem nada a ver com a minha área. O que fazer agora? Olha, como é o nome dele? José Ernesto. José Ernesto, eu desejo que você se conheça e que, se você quiser fazer uma correção de rumo, você faça rápido. É sempre tempo da gente mudar. A gente, às vezes, não tem coragem de mudar porque pensa que já trilhou um caminho, já investiu muito tempo na sua carreira, mas hoje em dia, a gente vive produtivamente até tranquilamente os 70 anos. Eu acho que você ainda está muito longe, pelo que você está me dizendo aqui, eu acho que você ainda está muito longe dos 70 anos. Uma vez eu fui perguntado sobre isso, e eu disse isso, e uma pessoa me disse assim, mas será que eu vou ter que trabalhar até os 70 anos? Não, não é isso. É que você pode ter uma vida produtiva e feliz profissionalmente até uma idade muito maior do que era nas gerações passadas. Então você tem, José Ernesto, um horizonte de tempo muito grande pela frente. Procure se conhecer, procure saber o que te faz realmente feliz, e aí você vai fazer isso cada vez melhor. Não estou dizendo para você desistir, de repente você encontra aspectos muito interessantes nessa mesma carreira que você está, com essa mesma formação, com esse mesmo conhecimento técnico, mas tudo depende de que área você vai trabalhar, de que atividade você vai se desenvolver. Boa sorte para você. A Fernanda Silva, ela está perguntando: já fiz vários testes vocacionais e o resultado é sempre algo que não me identifico. O que fazer? Olha, eu sugiro que você, assim como eu mostrei aquela escala, que você passe do teste vocacional propriamente dito para um processo de autoconhecimento. Porque se você não se reconhece no resultado desse teste, é provável que ele não esteja muito identificado com o teu tipo de personalidade, com o tipo de comportamento que você identifica. Então, eu acho que você deve continuar procurando, Fernanda. Eu acho que você deve continuar investindo, não desista, procure se conhecer cada vez mais, quem sabe por uma ferramenta dessa que a gente propôs aqui, e certamente você vai encontrar o caminho. Não se decepcione, mesmo que você não encontrou da primeira vez, como disse o Steve Jobs, né, um dos elementos mais assim, importantes do nosso século, você vai saber quando encontrar. Tem bastante gente perguntando se você indica algum site para fazer teste vocacional. Eu indico o site da eTalent, né? www.etalent.com.br. Tem também um outro que é o site do MyTalent, onde você pode entrar diretamente nesse ambiente e procurar saber o que tem lá. É MyTalent, M-Y-E-Talent, tudo junto, .com.br. Lá você vai encontrar muita pista do que fazer. A gente vai colocar, então, o link nos comentários para que você possa acessar e se desenvolver nesse processo. A Silvia Santos quer saber se pode mudar de carreira depois de 15 anos de formada e 13 anos de experiência. Silvia,
Claro que pode, né? A gente pode mudar de carreira. Eu, pessoalmente, já estou na minha 3ª carreira. Eu fui executivo durante muito tempo, depois me tornei professor, hoje eu sou consultor e coach. Então, você pode desenvolver muitas atividades. Como eu falei, o horizonte profissional que a gente tem hoje vai até 65, 70 anos de idade. Então, você tem muita oportunidade para fazer. É possível que você possa aproveitar essa experiência que você já tem. O Peter Drucker, que foi o mais importante guru da administração, construiu a carreira dele no jornalismo, até se tornar, no jornalismo e como analista financeiro e outras atividades que ele desenvolveu, até ele conseguir, na verdade, ele era um sujeito muito inteligente, morreu alguns anos atrás, mas ele se tornou o maior consultor em administração, em management do mundo, né, da história. E hoje muita gente segue os passos dele. E ele conta num dos livros dele que toda a experiência que ele acumulou foi muito importante para que ele construísse o próximo passo da carreira dele. Então faça isso, não tenha medo de mudar, se for o caso de mudar. O teste vocacional pode servir também caso eu queira ter meu negócio próprio? Olha, o autoconhecimento, talvez mais do que o teste vocacional propriamente dito, ele vai identificar. Recentemente, nós fizemos algumas discussões a respeito de pessoas que queriam comprar franquias, né? Portanto, fazer um negócio próprio como franqueado. Na verdade, essas pessoas, às vezes, elas têm muito conhecimento técnico, mas elas não têm todo o comportamento que é necessário ao espírito empreendedor. E você sabe, para ser empreendedor, você precisa cooptar pessoas, você precisa ter aliados, mais do que conhecimento técnico. É claro que conhecimento técnico é importante. Então, se você quiser ter um negócio próprio, é um motivo a mais para você entender de comportamento e saber qual é o seu estilo. Porque qualquer que seja o seu estilo, vamos supor que seja um estilo como o do Alberto, um especialista, né? Alto S, alto C, baixo D, baixo I. Talvez você procure se complementar com uma pessoa, com um sócio, com um parceiro, que possa ter as características comportamentais voltadas para a venda, voltadas para o arrojo, voltadas para o desbravamento do mercado. E aí, com certeza, você vai ter muito mais chance de ter sucesso no seu negócio próprio. Boa sorte para você. Tem bastante gente querendo saber quando é o momento ideal para mudar de carreira. Olha, como eu disse, o momento de mudar de carreira é quando você não está se sentindo realmente bem. Não tem motivo para mudar se você estiver muito feliz. Agora, experiências novas, elas surgem no decorrer de toda a nossa vida. Se você fizer para o meu perfil, né, eu vou dizer isso para vocês, se você fizer uma estratégia de risco calculado, você vai poder mudar muito mais seguramente. Tem gente que se atira de cabeça na próxima atividade e vai dar certo, ou se não der certo também para ela não tem problema, porque ela vai tentar outra vez. Eu diria para você o seguinte, é sempre tempo de mudar de carreira quando você não está feliz, porque provavelmente você não está entregando os resultados e isso vai custar atraso no seu desenvolvimento e na sua própria felicidade. A Thaís Cruz está no fim da faculdade e não tem certeza se é o curso que ela gosta, se ela pode fazer um teste vocacional agora, mesmo no final do curso. Eu acho que você pode fazer teste vocacional ou você pode entrar num processo de autoconhecimento ou então buscar um coach ou buscar uma orientação profissional estruturada. Claro que pode. Eu acho que você deve fazer isso sempre, Thaís. Isso é condição para a sua felicidade, então não deixa isso. Em qualquer momento, seja no começo da faculdade e no fim da faculdade. A gente encarar a verdade é muito importante. Então, faça isso, procure se conhecer, seja por teste vocacional tradicional, seja numa linguagem comportamental como essa que a gente falou agora. Mas busque tentar, porque a única coisa que você não pode se arrepender é por não conhecer a verdade e não
tentar, se for esse o caso. Sou uma pessoa pragmática. O que isso pode dizer sobre possíveis carreiras? É uma pergunta do Érico Peterson. Érico, eu não sei exatamente como é que você explica esse pragmatismo que você se atribui. Se você está dizendo que você é uma pessoa prática, uma pessoa que não gosta muito de teoria, não sei se é isso, que você gosta mais de partir para a ação, é provável que você tenha uma dominância mais alta ou que tenha uma influência mais alta. Você talvez pode ser que você siga menos normas e procedimentos, seja menos analítico, menos detalhista. Isso é muito bom. Existem muitas carreiras que você pode trilhar com esse tipo de comportamento, com esse tipo de natureza. Espero aí que você encontre. Eu não me arrisco a dizer qual é a carreira, mas usando essas características, eu tenho certeza que você vai construir uma carreira que vale a pena. Como recomeçar na carreira sem perder o que eu já construí? Laurent. Eu acho que você tem que fazer um balanço do seu aprendizado, encarar a verdade, escrever. Pessoal, escrever faz uma diferença muito grande na carreira da gente. Coloque no papel o que agrada a você, o que não te agrada na carreira e nas experiências que você já teve. Sobretudo, o que foi que você aprendeu nesse acúmulo de conhecimentos que você teve. E o que é que você pode utilizar. Não apenas escreva, mas procure conversar com pessoas em quem você confia. Um mentor, um professor, uma pessoa amiga, uma pessoa que tem experiência, ou seus pais, ou pessoas que você tem como modelo profissional. Procure entender como é que essas pessoas veem as suas experiências e como elas abrem caminho para você para outros tipos de experiência. Cada experiência que a gente tem na vida, na verdade, abre um leque de possibilidades. Vou dar um exemplo. Se você tem conhecimentos ou habilidades de vendas, tanto você pode seguir uma carreira comercial, como você pode ser um bom consultor, ou até mesmo um bom professor, ou um bom promotor de projetos, ou divulgador de projetos. Isso abre um leque de possibilidades. Quanto mais você investigar qual é a sua natureza, mais você vai ter probabilidade de encontrar esse leque. Às vezes não é fácil, tá? Mas procure conversar com pessoas que você confia e aprender sempre com elas. O teste vocacional me dirá exatamente o que fazer em minha carreira? Eu acho que não. Eu acho que você não deve acreditar em nada que te diga assim, você tem que ser isso ou você tem que ser aquilo. Você pode ser isso ou você pode ser aquilo. Na realidade, a gente não pode se guiar por um determinismo absoluto. A gente não pode se guiar, pessoal, por um destino está selado. Isso não acontece. A gente pode sempre mudar, enriquecer nossas experiências e se transformar a cada dia naquilo que a gente quer ser, né? Nunca é tarde para você ser aquilo que você poderia ter sido. Isso disse um grande autor uma vez, e eu achei isso fantástico. Então, o teste vocacional ou a linguagem comportamental do DISC, como essa que eu disse aqui, o autoconhecimento, não é para amarrar você, é para libertar você, para você investigar cada vez mais possibilidades. O Alan Silva quer saber se existe algum livro que ele possa ler que fale sobre autoconhecimento. Tem sim. Eu vou indicar um livro para você chamado Talento para a Vida. No site da iTalent você encontra esse livro. Chama-se Talento para a Vida, de autoria do Jorge Matos e da Vânia Portela. Esse é um dos melhores livros que eu já li sobre autoconhecimento e sobre caminho de realização para a sua carreira. Existem outros, né? Existem muitos outros. Recentemente eu vi um outro livro muito bom que chama-se Avalie Sua Vida. É de um autor chamado Clayton Christensen. E
ele é um papa da inovação, é um gestor fantástico de Harvard, é um professor, e ele tem também conselhos incríveis para você, se você quiser crescer na sua carreira. Existem vários outros, se você quiser, escreva para a gente e a gente vai indicar mais bibliografia para você. A Cristiane Constança está perguntando: tenho 37 anos e até hoje não consegui sucesso profissional. Não consigo estabilidade nos empregos e tenho um comportamento responsável. Qual o caminho? Como é o nome? Cristiane Constança. Cristiane, primeiro eu acho que você deve fazer um balanço do que você chama de insucesso profissional, né? Com certeza existem aspectos muito positivos pelas empresas, ou pelas carreiras, ou pelos cargos que você já exerceu. Às vezes a gente tem uma visão muito crítica da gente mesmo e a gente não dá valor para aquilo tudo de bom que a gente faz pelas empresas. Às vezes à custa de muito sacrifício, mas a realidade é que, com certeza, você tem muita coisa boa. A gente costuma dizer que todo perfil DISC, seja em que formato for, ele representa um talento. Cabe descobrir esse talento. Nesse livro que eu indiquei agora há pouco, Talento para a Vida, você tem lá 36 talentos básicos. Eu tenho certeza que o seu perfil, qualquer que seja ele, se encaixa num desses 36 talentos. Na verdade, se você começar a analisar o que aconteceu em cada uma das atividades profissionais, e olha, ter 37, ou 38, ou 40, ou 50 anos, isso não é muito problema. O problema é você estar aberta para o novo, para as novas possibilidades de carreira, e que você seja, assim, muito pronta para aprender novamente, corrigir os seus erros e tocar a bola para frente. Eu acho que isso é o caminho da resiliência, né? A vida da gente apronta muito com a gente. Cada vez a gente toma um solavanco. O sucesso não é uma questão de picos, ele é uma questão de médias, tá? Profissionais. E se você já realizou, se você já fez alguma coisa representativa, certamente você tem aí a semente do sucesso profissional. Reconheça-se mais, dê-se mais valor, porque a primeira pessoa que tem que dar valor para você é você mesmo. E aí você, através desse processo de autoconhecimento, você vai conseguir entender o que se passou de mal, né? Na verdade, nunca é mal, a gente pode encarar as experiências da vida como coisas más ou como aprendizados. A gente pode ver o que aconteceu com a gente através da metade cheia do copo ou da metade vazia. Não olhe para a metade vazia, olhe para a metade do que você conseguiu, porque até aí, essa idade que você tem, você já fez, com certeza, muita coisa boa. Sucesso para você e você vai ter sucesso, pode acreditar. O Ricardo deixou o mercado por 1 ano e meio e ele está encontrando dificuldade para retornar ao mercado. Qual as dicas? Olha, Ricardo, não é muita novidade que você esteja, né, tendo uma certa dificuldade para retornar ao mercado. Na verdade, não é retornar ao mercado, porque mesmo que você tenha passado 1 ano e meio, isso não é muito tempo, né, hoje em dia. Ou pode ser muito tempo se você deixar de prestar atenção nas grandes tendências. O que ocorre realmente, nesse momento, é que o mercado não está muito bom. A gente está vivendo um cenário bastante complicado no mundo, né? Especialmente no Brasil. E eu acho que o que você tem que fazer é continuar insistindo, entendeu? Esquece o 1 ano e meio, procura ver o que você conseguiu aprender na sua carreira e também nesse 1 ano e meio, e você vai conseguir brevemente, porque essa crise vai passar. Não tenha dúvida nenhuma que essa crise vai passar e você vai conseguir uma posição de acordo com o teu merecimento, de acordo com o teu talento. O importante é não desanimar e continuar tentando. Isso é o que vai levar você para frente. A última pergunta. Ganhar bem ou trabalhar com o que gosta? Pensar em retorno financeiro está errado? Não, pensar em retorno financeiro não está errado. Pensar sempre e permanentemente em retorno financeiro está errado. Porque
Se você ganhar dinheiro, e eu conheço gente assim, se você ganhar dinheiro e for infeliz, o dinheiro vai servir muito pouco na sua vida. Agora, não vamos ter ilusões. A gente precisa de dinheiro. E muitas vezes a gente tem que fazer temporariamente uma escolha para a gente se reestruturar, às vezes num problema financeiro em que a gente mergulhou, mas na verdade a gente pode, durante algum tempo, procurar ganhar um dinheiro, mas, por favor, não a vida toda, porque o sucesso financeiro e gostar do que faz não são mutuamente exclusivos, pessoal. Quem gosta realmente do que faz, consegue dinheiro. Talvez não a curto prazo, mas no médio e longo prazo, você vai conseguir dinheiro fazendo o que você gosta. Porque não existe, a cabeça da gente, às vezes, ela tem essa separação. Ou é dinheiro, ou é o que gosta. Por que não pode ser os dois? Por que a gente não pode ganhar dinheiro com uma coisa que a gente gosta? A gente tem tanto exemplo de pessoas assim. Ontem eu assisti uma palestra do Abílio Diniz, e ele dizia, assim como o Steve Jobs disse agora há pouco, que ele gosta muito do que ele faz. E ele disse o seguinte: se eu posso, você também pode. E é isso que eu repito para você, né? Se a gente pode unir o dinheiro, a condição financeira, não cega, mas direcionada, focada, e fazer aquilo que gosta, é tudo de bom para a nossa vida. Eu quero agradecer a vocês pela audiência, por estar conosco esses momentos. Eu procurei falar o mais natural possível, porque, na verdade, essa é uma conversa, né? A Semana do Emprego da Cato exerce um papel extremamente importante, não só no contexto do que a gente está vivendo agora no Brasil, mas de uma forma mais ampla e permanente. Que você possa utilizar esses momentos aqui, essa nossa discussão, essa reflexão, para pensar um pouco. Pensar na sua carreira numa perspectiva de mais longo prazo, ou de médio prazo, ou até de curto prazo, se for o caso. E que você entenda que você tem um grande valor, que você precisa se conhecer cada vez mais e aplicar o seu talento aonde vai produzir resultados para você. Eu acho que esse é a síntese do que a Cato faz, do que a iTalent faz, e por isso nós estamos nessa parceria. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado esses momentos, não só na minha discussão aqui, na minha palestra, mas em todo esse ciclo de palestras que você já assistiu e que você vai continuar assistindo, para que você seja cada vez mais feliz e a gente forme uma sociedade que vale a pena. Obrigado, pessoal. Até a próxima.